Esse evento, ele aconteceu no dia 12 de agosto, que era uma sexta-feira. Essa semana, os 3 primeiros dias eu não fui. Na quinta-feira eu fui ao jornal, mas eu ainda estava meio mal. Esse é o Luiz Henrique Souza Campos, jornalista que atuou por mais de 20 anos nas redações do Jornal Povo e Diário do Nordeste. Cobriu diversos acontecimentos importantes no Ceará nesse período, resultando em prêmios aí nacionais e internacionais. Hoje ele estuda psicologia, segundo ele, para entender na teoria o que o jornalismo lhe mostrou na prática. Luiz Henrique vai contar sua vivência jornalística deste caso que chocou o Brasil e o mundo há 20 anos atrás. A chacina dos portugueses na barraca de praia Vela Latina, em Fortaleza, Ceará. Eu sou André Jonatas e o episódio 72 do SerifaCast já começou. A editora, eu acho que era a Tânia Alves, me contou de um fato que tinha desaparecido 6 portugueses aí, estava rolando essa história de que tinham desaparecido, e pediu para eu dar uma passada nas praias aqui da região metropolitana para ver se eu conseguia obter alguma informação. É a primeira vez que colocamos alerta de explícito em um episódio do SerifaCast. Porque, em princípio, havia a informação do desaparecimento, mas havia uma certa desconfiança de que esse desaparecimento tivesse a ver, porque, enfim, eram 6 homens casados que vieram solteiros para Fortaleza, então havia uma certa desconfiança de que esse desaparecimento fosse uma coisa mais, digamos, lúdica, né? Fosse mais uma brincadeira de solteiros, né? E que eles não estavam querendo dar notícia para as famílias. Então, se você tem algum tipo de sensibilidade maior com violência ou evento trágico, fica o aviso que essa história pode te dar gatilhos. Então, a Tânia pediu para eu dar uma passada por algumas praias aqui próximas. E eu me lembro que eu cheguei até o Iguape, né? Fui aqui, Prainha, nessas praias aqui, fui até Iguape, Litoral né? Leste. Litoral Leste, exatamente, só o Litoral Leste, não fui no Oeste. Fui em algumas pousadas, barracas, né? Tentei conversar com o pessoal que fazia passeio de bug e não encontrei nada, né? Certo. Enfim, esse foi o primeiro contato que eu tive sobre essa questão dos portugueses, que até então era uma coisa. Não tinha nada de tão extraordinário o sumiço de 6 pessoas em um primeiro momento. Mas as coisas começaram a mudar. Perceba agora como age um repórter experiente diante de uma apuração da qual ele não tinha quase nenhuma informação ainda. Na sexta-feira, eu volto para o jornal, ainda estava assim, me recuperando, mas já estava bem melhor. Eu trabalhava numa editoria que a gente trabalhava com reportagens, então, essas reportagens, e você tem um certo tempo para fazê-las, né? Então, numa sexta-feira não ia render muita coisa o que eu estava fazendo, nem ia aparecer uma pauta nova para eu trabalhar na sexta-feira. E a editora, eu acho que estava com pena de mim, né? Também não passou pauta, né? Acho que ela sentiu que eu estava ainda meio mole e me deixou um pouco meio de bobeira lá no jornal. E quando deu mais ou menos assim 3 horas, 3h30, aí ela disse: Luiz Henrique, faz o seguinte, vai lá na Polícia Federal só para ver como é que tá como é que estão as apurações sobre esse caso dos portugueses, porque eu tinha muita entrada na Polícia Federal, muita fonte e tudo mais. Eu fui, né? Mas numa sexta-feira, totalmente normal, sem nenhuma perspectiva de uma grande notícia, né? Enfim, eu chego lá na Polícia Federal e vou para a sala do superintendente, que era o Francisco Nascimento à época, né? Eu tinha um relacionamento com o Francisco Nascimento e na época também com os policiais federais. Eu tinha cobri muitos casos lá e tinha um bom relacionamento com eles. Então, quando eu chego lá na Polícia Federal, eu até me assusto, porque eu fui para o gabinete dele e, sem brincadeira, André, eu acho que tinha uns 15 jornalistas lá. Eu tomei um susto, porque até então, para mim, aquele fato dos portugueses não era uma coisa extraordinária. E todos eles em cima do Nascimento, querendo obter né? E como eu não estava sabendo de nada, eu fiquei na retaguarda, fiquei assim, só ouvindo o que, é que as pessoas tinham para perguntar, né? Para ir construindo uma narrativa e construindo uma história e tal, um roteiro. E também não queria perguntar nada do Nascimento, porque poderia ser que ele já tivesse dito e eu não queria ficar
meio que por atrás, né? Ele responder para mim na frente de todos, uma coisa que todos já deveriam ter perguntado, porque, assim, eu cheguei por último e não estava sabendo de nada do que estava acontecendo. Então eu fiquei meio na retaguarda, mas eu notava que o Nascimento ficava olhando, assim, meio que querendo me dizer alguma coisa, sabe? Ele olhava, e eu afastado assim do grupo, e ele ficava sempre brincando comigo, né? Luiz Henrique, não sei o que e tal, né? E eu senti que ele queria me dizer alguma coisa, Mas né? queria dizer só para ti. Queria dizer só para mim, exatamente, exatamente. Você conseguiu descobrir realmente, e era realmente isso, depois eu fui saber. Fiquei ali, né, afastado do grupo, e por eu estar afastado do grupo, eu comecei a observar algumas movimentações que me chamaram a atenção naquele gabinete da superintendência. Eu vi uma movimentação, comecei a notar uma movimentação muito grande de policiais entrando de forma que não era uma maneira assim muito tranquila, digamos assim. Eles iam, conversavam com o Nascimento baixinho, e saíam rapidamente, aí depois viam um outro, e aí faziam gestos e tudo mais. E eu comecei a me interessar por aquela movimentação. Comecei a sentir que ali poderia sair alguma coisa, né? Eu, como estava afastado, tive essa percepção. Bom, por volta de mais, eu acho que era mais ou menos umas 4:30 para 5 horas, aí entra um policial chamado Godofredo, era um investigador da Polícia Federal. E quando o Godofredo entra, o Nascimento se assusta, como ele dá assim né? Tem um sobressalto. E aí o Godofredo, ele faz um gesto assim, né? Um gesto como se, querendo dizer que, como se fosse uma coisa horizontal, né? Plana. E aí ele faz esse gesto e diz horizontal, tudo horizontal. Aí o Nascimento se desespera, né? Os jornalistas não entenderam o que era aquela informação, né? Aí o Nascimento sai rapidamente da sala, todos os policiais saem rapidamente, né? Como eu estava, não estava em grupo ou próximo, eu saí correndo na frente de todos eles, com os policiais. Eu saí correndo próximo a um segundo homem lá na Polícia Federal, à época, que era o Fontoura, né? Delegado Fontoura. E eu fui descendo um Fontoura, eu não sabia para onde, o Fontoura andando, correndo praticamente, eu também, a gente descendo a escada da superintendência, que acho que ficava no terceiro andar, e ele foi de escada, e eu fui correndo de escada também com ele, né? Eu disse, Fontoura, o que aconteceu, Fontoura, né? E ele correndo, e eu também correndo nas escadas e tudo, inclusive levei até uma queda, né? E o Fontoura só me disse o seguinte: estão todos mortos. Eu só fiz essa pergunta, mas como? Eu disse, na barraca. Aí ele só deu tempo de dizer isso, entrou no carro e já foi embora. Luiz Henrique acompanharia esse caso pelos próximos 3 meses, todos os dias. E a jornada dessa cobertura é cinematográfica. Também impressiona como 20 anos após o caso, tudo parece estar tão fresco na memória dele. Bom, nesse momento inicial do caso, ele só tinha 2 informações: todos mortos e barraca de praia. E agora? Eu tinha ido para lá de táxi. Enquanto todos os outros jornalistas tinham ido, os veículos tinham ido nos seus carros das emissoras, o único que estava sem carro era eu. Então, todos eles foram para a barraca e eu pedi uma carona a um dos veículos, não me lembro qual foi, para me deixar pelo menos ali na Guanambi, ver se eu pegava um carro, porque eu estava sem fotógrafo. Não ia adiantar eu ir para a barraca e não ter fotógrafo. Uhum. Bom, aí a partir daí, foi aquela movimentação toda, todos se dirigiram para a barraca, eu fui para o jornal. Quando eu cheguei no jornal, eu estava na reunião de pauta, né? Já era reunião de pauta que define o fechamento do jornal, final da tarde, né? 5 horas, 5 e pouco. E eu disse, olha, pessoal, para tudo, porque a Polícia Federal descobriu que estão todos mortos lá na barraca. Aí, mas como, né? Não, até então ninguém sabia como era a circunstância daquele fato, né? Só a informação que eu tinha era essa. Certo. Enfim, André, aí a gente montou uma equipe, eu acho que fomos 3 jornalistas lá, Dimitri, Flávio Pinto, eu, né, os fotógrafos também, aí a gente já montou toda uma estrutura e fomos acompanhar
esse momento lá na barraca, né? E assim, o primeiro momento, a primeira informação que se tinha era de que os 6 teriam sido jogados dentro de uma vala na cozinha da barraca. Mas até então, a Polícia Federal não tinha começado a escavar ainda o local. Só sabia que eles, os corpos, a informação que eles tinham era que os corpos estariam lá, né? Mas depois a gente vai descobrindo, né, que existiam outras possibilidades. Por exemplo, mais de 6, em princípio seriam 6 que estariam mortos. Mas surgiu a informação de que poderiam ser mais de 6, poderiam estar mortos também algumas meninas que poderiam ter participado de uma festa, que poderiam estar lá. Guarde bem essa informação de umas meninas que poderiam estar lá. Eu cheguei na barraca, já era noite, já era escuro, era por volta de 6 horas, 6 e pouco. Eu saí de lá quase 1 hora da manhã, né? Do sábado já. Mas eles só começaram a retirar, só descobriram o primeiro corpo por volta já de 9 horas. Aí, pronto, aí foi aquele drama, aquela história toda, os corpos sendo retirados, né? A gente acompanhando aquilo lá. Foi uma sensação um pouco estranha, né? Para todo, apesar do jornalista, nós já temos alguns, né? Por exemplo, Jimmy estava comigo, Flávio Pinto também. Nós já tínhamos passado por alguns outros momentos trágicos, né? Ou tenebrosos, mas nunca como esse. Tenta se imaginar nessa situação, mesmo se você não for jornalista. Tarde da noite, policiais cavando na cozinha de uma barraca de praia e, um a um, 6 corpos passando na sua frente. Do lado de fora, aquela luz amarelada e fraca, com barulho do mar e sussurros populares na rua de paralelepípedo, curiosos e comentando o tema. O jornal, ele segurou o fechamento da edição. Se eu não me engano, o Dimitri foi um pouco antes, o Flávio foi um pouco antes. Entendi. E eu fiquei para acompanhar, né? A gente ficou revezando porque, como poderia acontecer coisa nova, então eu fiquei até mais tarde lá acompanhando o rescaldo, porque a Polícia Federal, mesmo ela tendo encontrado os 6 corpos, ela desconfiava de outras coisas, né? De possíveis outros corpos também. Então, nesse primeiro dia, eu cheguei em casa, era mais ou menos 1 hora da manhã. E no dia seguinte, logo cedo... Se tornaria o assunto do momento, né? Total, não tinha como não ser. Boa noite. Foram encontrados mortos hoje os 6 empresários portugueses que estavam desaparecidos há 12 dias em Fortaleza. Então, foi uma matéria que ganhou uma repercussão nacional e internacional, porque tinha já jornalistas portugueses aqui. Então, isso ganhou uma repercussão internacional. E no dia seguinte, você tinha 2 locais para ir, ou Polícia Federal ou Barraca. E isso era um sábado, né? O jornal impresso fechando meio-dia. Então, nós nos dividimos, algumas pessoas foram para a Barraca, outras foram para a Polícia Federal. A informação que se tinha é que o Militão e a mulher dele tinham sido presos no Maranhão. Então, estavam se aguardando a chegada deles na Polícia Federal. Luiz Miguel Militão Guerreiro foi o mentor do que viria a se tornar uma chacina. E eu falo assim porque digamos que o plano inicial não era bem esse que se desenrolou. Para você ter uma ideia, os mortos eram todos amigos dele. Militão é português, assim como os 6 empresários assassinados, mas ele já morava no Ceará. Percebeu que a sua cabeça agora já quer mais informações. Calma, vamos te dar detalhes que não foram publicados ou foram pouco explorados sobre o caso do Militão. Então, o Militão, depois do crime, ele fugiu para o Maranhão com a mulher e foi preso lá no Maranhão. Ele foi preso na sexta-feira à noite, se eu não me engano, ou à tarde. Foi a partir da prisão do Militão, foi à tarde. A partir da prisão do Militão que ele confessou que os corpos estavam na barraca. Você tinha 2 momentos ali, que era o rescaldo, a continuação do rescaldo na barraca, e esperar a chegada do Militão, que iria acontecer na sexta tarde, aliás, no sábado à tarde ou sábado à noite. Na época, o diretor do IML era o doutor Simão, e nós tínhamos muito contato com ele, e o doutor Simão nos fez um alerta, disse, olha, pessoal, o Dimitri Túlio, né? Não estou de plantão, mas eu vou fazer a autópsia desses corpos ainda hoje. Você quer o resultado? Aí o Dimitri, mas que horas vai sair, doutor Simão?
Ele disse, aí não tem hora. Aqui o jornal tomou uma decisão arriscada e corajosa, o que faz toda a diferença em casos no qual está todo mundo com atenção ao óbvio. Enquanto todos os outros veículos estavam focados na chegada do Militão e na barraca de praia, a equipe do Jornal Povo estava aguardando a autópsia. Bom, o Militão não chegou a tempo e ninguém publicou nada sobre a chegada dele. O jornal estava numa decisão. A gente dá um segundo clichê no sábado, né? Porque a edição já tinha saído, né? A edição do domingo já tinha saído. Mas a depender do resultado da autópsia, a gente poderia dar um segundo clichê. Segundo clichê, só para explicar, é uma edição atualizada ou só um trecho, né, com uma reportagem nova, uma informação nova, né, menos páginas, mas uma nova impressão, né, do jornal. Exatamente. Que só acontece realmente em situações extraordinárias. Extraordinárias, né? Acontecia, né? Que hoje, enfim. Então, deu 8 horas da noite e nada dessa autópsia. Quando deu mais ou menos 8h30 para as 9 horas, o doutor Simão liga para o Dimitri e avisa, Dimitri, eu tenho uma notícia simplesmente estarrecedora. A notícia era o seguinte, André, porque, em princípio, a informação que se tinha, que o próprio Militão tinha passado para a Polícia Federal, localizando os corpos, ele disse que todos tinham sido mortos com uma paulada e jogados numa vala comum, um buraco aberto, na cozinha da barraca. Só que a autópsia identificou que não. A autópsia identificou que eles foram mortos por asfixia. Como assim? Na verdade, todos eles levaram pauladas. Talvez tivessem desmaiados. Foram jogados para dentro da barraca, mas eles estavam vivos. Então, na medida que eles iam sendo jogados dentro da barraca, ou que todos foram jogados, a própria areia que foi retirada para a escavação da vala, eles jogaram em cima dos corpos, para fechar o buraco. E eles morreram por conta disso, né? Eles morreram por asfixia, né? Não foi por conta da paulada. Ou seja, eles foram enterrados vivos. Foram enterrados vivos. Inclusive, a manchete que a gente deu no segundo clichê é enterrados vivos. E aí eu me lembro bem que no domingo, bem cedo, eu já estava lá de novo na Polícia Federal, porque agora o Militão tinha chegado, então todas as atenções estavam voltadas para o Militão, na Polícia Federal, né? Então eu chego na Polícia Federal cedo, bem cedo, acho que eram 7 horas, 7 e pouco, e quando eu chego na Polícia Federal, os próprios policiais federais estavam comentando a manchete do jornal Povo, porque eles não sabiam, nem a Polícia Federal sabia, eles ficaram sabendo com a manchete do jornal. Então eles mesmos ficaram apavorados e mudava totalmente a investigação deles, né? Lá na Polícia Federal, cheio de repórteres, de jornalistas, né? E o Nascimento, que era o superintendente, ele estava liberando as entrevistas para o Militão de uma forma muito, digamos, free. Então, todos os jornalistas, a hora que eles queriam, eles iam lá na cela do Militão. Só que as entrevistas que eram feitas geralmente em grupo. Eu ia, acompanhava, mas eu não queria fazer aquele tipo de entrevista. E aí o Dimitri ligava para mim e eu disse, Dimitri, ele está aqui, quem quiser faz entrevista. Aí disse, não, mas vamos conseguir uma exclusiva. Dimitri dizendo para mim, né? Aí eu disse, rapaz, exclusiva tá um pouco difícil porque tá cheio de jornalista aqui, né? Aí ele, não, mas vamos ficando aí e depois a gente vê como é que a gente faz. Vamos vendo, vamos... E o tempo passando, né? Domingo. Aí eu conversei com o Nascimento, disse, Nascimento, a gente queria entrevistar o Militão sozinho. Tu libera pra gente? Aí disse, rapaz, eu libero, mas tem que diminuir aqui o fluxo de jornalistas e... Pois é, porque a gente não queria também entrevistá-lo lá na cela. Então, se você quiser, a gente pode até ir para a cela, mas a gente queria ter um momento mais próximo com ele. Não queria ser nesse chafurdo, não. Ele disse, não, tranquilo, sem problema. Né? Mas agora não dá. Agora não tem como eu tirar ele dali, porque senão vai ficar cheio de jornalista atrás. E eu disse, não, tá certo, tranquilo. Como eu já tinha garantido essa entrevista exclusiva, aí eu voltei para o jornal. Fui almoçar, né? Aí conversei um pouquinho com o Dimitri. Aquela coisa, né? Correndo o risco, mas
Porque assim, se você ouviu outros relatos, alguma coisa você já tinha, né? Já tinha, porque eu estava acompanhando todas as entrevistas, só não fazia era perguntar, né? Mas aí no jornalismo às vezes tem essa, né? De você arriscar um outro caminho, Isso, né? Para dar exatamente. uma cor diferente. A matéria a gente já tinha, porque eu acompanhava as entrevistas, né? E o que ele tinha para dizer para todo mundo, eu já tinha. Se eu não conseguisse, não ia ter problema nenhum. Era um plus que a gente queria ter. Almocei, voltei para o jornal e disse, Dimitri, tem essa situação. Aí o Dimitri disse, vamos fazer o seguinte, no final da tarde a gente vai lá. Aí eu, tá bom. Aí fomos lá para a Polícia Federal no final da tarde, né? Até para as pessoas, os jornalistas pensarem que a gente, porque tinha aquela questão também, né, André? Tu é jornalista, tu sabe, né? Enquanto tiver um jornalista, o outro não sai, né? Para não perder o furo, né? É, verdade. E como eu sabia que ali não ia ter mais nenhuma novidade, eu saí, né? Até para que as pessoas vissem que a gente não estava mais lá, o Jornal do Povo não estava mais lá, porque a gente sabe que a gente tinha aquela fama de querer ser melhor do que os outros. Dá o Enfim. furo, né? É, É quase que um poker, né? Você fica ali, você dá uma trucada, rapaz, acho que eu já vou. Tu vai agora, né? Tu não vai agora, não, embora. mas esse cara não tem mais nada o que dizer, não, rapaz, né? É, Enfim, é isso acho que aí, já né? deu, acho que já deu, né? Aí eu disse, Dimitri, o melhor horário que a gente tem para ele dar essa entrevista é final da tarde, porque 5 horas da tarde ninguém vai mais querer estar lá ouvindo Militão. Todo mundo já foi de manhã. Aí tá bom. Aí, André, 5 horas da tarde, né? Fomos Dimitri e eu para a Polícia Federal, né? E aí, quando nós chegamos, esse opa, Dimitri, aqui tá ótimo. A gente olhou ali fora, onde ficavam os carros de imprensa, e não tinha nenhum, né? Pelo menos eu não tinha visto. Eu disse, pô, ó, Jimmy, tá ótimo. Agora só falta o Nascimento cumprir a palavra dele. Fomos lá para a superintendência, eu tinha ligado para o Nascimento, e aí? Ele disse, não, pode vir para cá que ele está aqui na minha sala. Aí tudo bem, aí pronto, agora está resolvido o problema, né? Aí fomos o Dimitri e eu, né? Entramos na sala do Nascimento e ele realmente estava lá, com um Nascimento, só que com uma equipe da TV Globo. E quem estava lá era o Wallace Lara. E o Wallace estava lá com o Militão sem fazer nada. Por quê? Porque o Wallace disse que ia entrar no ao vivo no Faustão. Só Uhum. que antes de entrar no ao vivo do Faustão, tinha um jogo de futebol. Só depois do jogo de futebol é que ia entrar esse ao vivo. Aí nós tínhamos duas opções. Ou a gente entrevistava o Militão ali na frente do Wallace, ou esperava ele fazer o ao vivo dele no Faustão, que ninguém sabia que horas ia ser, mas aí a gente resolveu arriscar. Eu não sei o que foi que aconteceu, que o Wallace deu um problema e a entrevista com o Faustão acabou caindo, né? E aí ele foi embora. Ficou até com raiva e tudo e tal, mas foi embora. Eu disse, rapaz, isso mesmo e tal. Aí a gente conversou com o Nascimento. Será que a gente poderia ficar Dimitri, Militão e eu num lugar reservado? Aí o Nascimento, mas rapaz, só vocês três aí, o policial tem que ficar acompanhando. Não, mas a gente fica aqui nesse corredor, pode ser? Aí, como já estava liberado mesmo, né? Aí nós acabamos fazendo uma entrevista de 2 horas com o Militão. Só nós três. E aí, André, a entrevista era a entrevista que nós queríamos ter feito, ou que nós estávamos pretendendo fazer de fato. Porque ali a gente não ouviu o monstro, né? Ali a gente ouviu o ser humano. Nós nos afastamos da ideia que quase todo mundo tinha de que o Militão era e ainda é um monstro, né? Às vezes as pessoas me perguntam e como é que uma pessoa é capaz de cometer um crime daquele, né? Só um monstro, eles dizem. Eu disse, não necessariamente. E foi na entrevista com o Militão que a gente entendeu um pouco isso, porque a gente entendeu um pouco a história de vida dele, como ele veio parar no Ceará e as circunstâncias que se deram aquele crime, né? Se você ficou com a sensação de que há um clima de minimizar ou defender o Militão, tudo bem, eu não tiro a sua razão, caro e caro ouvinte. Trata-se de mais um exercício jornalístico de ir além, de ir na contramão da perspectiva lógica do que todos estavam falando, dado o resultado do crime, que é bárbaro. É que a noção de trapalhada e burrice se junta à noção de barbaridade. O Militão, ele era uma pessoa que serviu o exército,
não tinha um perfil para servir exército, foi uma pessoa que foi muito humilhada no período em que ele serviu o exército, né? Depois que ele serviu o exército, ele casou. Ele era uma pessoa de classe média em Portugal, que eu não saberia dizer se a gente pode comparar com uma pessoa de classe média aqui no Brasil, né? Certo. Não conheço Portugal, nunca fui a Portugal. Mas o Militão, ele não era uma pessoa de uma família que passasse dificuldades, também não era uma pessoa rica, era uma pessoa que poderia perfeitamente viver relativamente bem, né? E ele casou com uma empresária da construção civil. Aí já mudou um pouco o padrão de vida dele, né? Só que esse casamento não deu certo, mas foi realmente uma relação instável, um casamento durou pouco, eles não tiveram filhos. E o Militão muito novo, eu costumo dizer assim, André, quando você é novo, o mundo parece que se abre para você. Então, a pessoa sai de um casamento, não tem nenhum vínculo, não tem filho, né? Não tem nada. O que é que o impedia de querer vir ao Brasil, tentar mudar a vida, tá entendendo? Então, eu entendo um pouco o Militão dessa forma, porque até então ele não era um criminoso, né? Aqui no Brasil, o que foi que ele fez? Ele não estava com muito dinheiro e foi morar ali na região do Serviluz, se eu não me engano, ali na Praia do Futuro. Ali ele conheceu uma mulher, uma jovem, né, que acabou sendo a mulher dele, e arrendaram uma barraca de praia. Arrendaram uma barraca de praia para subsistência, né, que era a Vela Latina. A Vela Latina não deu lucro, certo? Em princípio não deu lucro. A região ali é uma região que não é uma região muito frequentada, né? Eles ainda tentaram mudar um pouco o modelo da barraca, né? Tentaram realizar algumas festas e tudo mais, mas não saiu do vermelho, né? E cada vez mais endividados. E ele morava numa região em que há um ócio muito grande, né? Muitas pessoas, quando eu digo ócio, são pessoas que estão desempregadas, né? E também pessoas que passam por dificuldade financeira, sem Sem muitos acessos. informação, sem acesso, exatamente. Sem acesso à cultura, sem acesso a... Então, eu me lembro... etc. Exatamente. Eu me lembro que uma vez eu entrevistei um reitor e ele falando que no interior, com a chegada da universidade, até a conversa na mesa de bar muda. Essa voz que você vai ouvir agora é do Militão, em entrevista à TV portuguesa SIC, na época do crime. Preste bem atenção para você o entender bem em função do seu sotaque do português de Portugal e também pela qualidade do áudio, que não é tão boa. Isto começou numa brincadeira, eu dizendo que vinha um amigo meu, perguntarem-me se esse meu amigo era estribado. Isso aqui significa que se esse amigo tem muito dinheiro. Eu dizer que sim, que era um indivíduo que tinha algum dinheiro. Eu não estou justificando, tá? Não, você está fazendo a construção. O que a gente está fazendo aqui é a construção do perfil até chegar... Então, a idealização de um plano que culminou com a morte dos 6 portugueses, ela surge desse contexto. Só que o plano, ele não era matar os portugueses. O Militão, quando fez o convite para os 6 portugueses virem, e eu disse no começo que eram amigos dele, eram conhecidos dele. Então, eles vieram para o Brasil na perspectiva de farra, né? De brincar. Eles vieram todos solteiros, né? Então, eram pessoas casadas. 6 solteiros aqui no Brasil, em Fortaleza, né? Que não tinham uma fama muito boa naquela época. Para eles, era um paraíso. Só que o plano idealizado pelo Militão e pelos demais, a conversa inicial é que eles chegariam no aeroporto, já iriam para a barraca para uma festa com garotas de programa. Não aconteceu essa festa, mas depois eu posso te contar que realmente havia a ideia realmente das garotas de programa. É bom fazer um contexto aqui, Luiz Henrique, para o ouvinte entender. Teve um período em Fortaleza que era muito conhecido com a questão do turismo sexual, né? Então, não só portugueses, mas italianos também, espanhóis, né? Então, se você via, a Beira-Mar não tinha a qualificação urbana que tem hoje, né? Então, e aí também aqui ninguém está fazendo nenhum julgamento sobre a prostituição em si, né? Não é esse o objetivo. Mas havia, inclusive, tráfico, né?
de meninas cearenses para o exterior. Então, realmente tinha uma problemática e uma problematização desse aspecto aí da prostituição. Então, era esse o contexto, né, que os portugueses estavam aqui inseridos. Exatamente, né? O plano inicial era levá-los para a barraca e lá na barraca, já à noite, né? O avião deles, se eu não me engano, chegou às 6 horas, 5 horas da noite, já à noite. Eles já foram numa van para a barraca e lá os amigos do Militão iriam simular um assalto. Como seria esse assalto? Eles iriam rendê-los todos, inclusive o Militão iria ser rendido como parte do plano. Dali, eles resgatariam os cartões de crédito e um deles iria tirar dinheiro em caixas eletrônicos, né, com esses cartões de crédito, né? Quer dizer, era uma coisa que, se você for ver, não fazia sentido, né, André? Era uma coisa muito arriscada, muito, né? Mas 6 era o que eles pessoas tinham. envolvidas, né? 6 pessoas, né? E você não sabia se esses cartões eram cartões internacionais, você não conseguiria manipular esses cartões. Só que aí, André, o que é que acontece? Dos comparsas, né? Alguns deles, como parte do plano, né? Se apresentavam ou como garçons ou como funcionários da barraca, né? E chegariam 2 ou 3 e seriam os assaltantes, certo? Só que, rapaz, na hora que chegaram os supostos assaltantes, foram todos colocados em um compartimento lá da barraca, né? E um dos portugueses desconfiou do Militão. Desconfiou porque o Militão foi o último a ser colocado nesse compartimento. E ele estranhou porque é que o Militão não foi colocado com os 6, juntamente com os 6, na hora que os assaltantes chegaram, os supostos assaltantes. E começaram a desconfiar do Militão. Na hora que eles começaram a desconfiar do Militão, aí a ficha caiu. Um dos comparsas, olha, então tá bom, o Militão faz parte do plano, só que agora não tem mais jeito, nós vamos matar todos vocês. Aí pronto, começou o extermínio. Um a um foram sendo mortos, né? E aí aconteceu... O plano, então, o que foi executado lá, ele foi um improviso da circunstância do fracasso do plano anterior, digamos assim. Exatamente. É aquela história que a gente estava conversando, né? É muito difícil você conseguir que um plano desse dê certo com pessoas que, em tese, não teriam nenhuma expertise numa ação como essa, com uma ação que foi decidida sem você montar uma logística, sem você... Porque você imagina, eles tinham contactado 2 ou 3 jovens para ir para a barraca. Se esse plano não tivesse dado certo, eles iam matar as outras 3 também. Então, ia ser uma carnificina, né? Ia ser quase 10 pessoas mortas. Uma carnificina maior, né? Porque carnificina foi. Maior, exatamente, né? Quer dizer, mas eles não tinham planejado isso. Não tinham planejado, tanto é que eles tinham feito o convite para as garotas de programa. Mas deu errado, os 6 foram mortos, foram enterrados, né? Depois se descobriu que enterrados vivos. E esse plano não poderia ir adiante, né? Não poderia ter ido muito adiante. Para você ter uma ideia, André, eles arrecadaram, cara, em torno de R$3.000 do que eles conseguiram subtrair desses cartões de crédito. R$3.000, cara, para dividir por 7 pessoas. O outro fato que chamou muita atenção e que gerou dúvidas era a presença de garotas de programa, como eu tinha te dito, né? Depois que a polícia, no sábado, retirou os corpos e ficou fazendo rescaldo, a polícia tinha quase certeza que iriam encontrar os corpos de outras pessoas, que seriam essas garotas de programa, que estariam nessa noite lá na Vela Latina. Então, eles escavaram vários pontos lá da barraca, não encontraram, e ficou sempre essa dúvida se essas jovens teriam ido lá, né? Essa história, ela é engraçada, mas assim, engraçada hoje, né? Porque sempre ficou na minha cabeça essa história das meninas, né? E como eu ia muito à Polícia Federal, e às vezes você ficava conversando, né? E os policiais federais me disseram o seguinte: rapaz, essas meninas, a gente nunca conseguiu encontrá-las, mas a gente tem quase certeza de que elas realmente existiram. A gente não sabe qual foi a circunstância dessas meninas. Enfim, passou-se um tempo, acho que 3, 4 meses depois, eu fui cobrir um outro caso numa delegacia de polícia, que eu não sei nem se tinha a ver com esse caso dos portugueses.
E aí eu conversando com o delegado, toquei nesse assunto. Eu disse, rapaz, essa história dessas meninas aí, nunca apareceu nada, né? Ele disse, não, apareceu. Eu estou, inclusive, com o depoimento delas aqui. Isso é mesmo? Aí eu comecei a conversar, né, informalmente com ele. Mas como assim? Não, elas me contaram que foram chamadas, mas parece que na hora não conseguiram acertar o valor e tal, não sei o quê. E ele falou assim, bem, né? Bem, mas a gente ainda está investigando. Já era. Aí, isso eu na sala dele, né? E ele disse, o depoimento tá aí. André, aí, rapaz, ele deu uma saída e a veia de repórter curioso, né, atiçou. Porque na hora que ele deu a saída da sala, eu fiquei sozinho na sala com os depoimentos, né? E eu não quis nem ler os depoimentos, eu peguei os endereços. E aí não disse nada para ninguém, fui bater lá na casa dela. E aí realmente ela me confirmou a versão de que o Militão teria convidado 3 meninas para receber esses portugueses lá e que realmente não conseguiram acertar o cachê. Para você ter uma ideia, o Militão o plano era tão sem estrutura que ele queria dar uma gorjeta para as meninas. Ele não tinha dinheiro nem para pagar as meninas. Essas meninas existiram e iriam ser realmente mortas. O destino delas seria esse, né? Eu até perguntei a ela, né? Olha, vocês sabiam que vocês iam ser mortas? Nem fale nisso, que até hoje eu me tremo todinho, ainda fico com medo disso. Não quero mais nem saber de barraca, de praia, desse tipo de coisa. Eu não tive em Portugal, os meninos é que tiveram em Portugal. Eu digo que a comoção, André, ela foi grande porque, como eu te disse, já tinha jornalistas portugueses aqui quando eles souberam do desaparecimento. Esses jornalistas portugueses foram à barraca e eles chegaram a fazer imagens lá e eles fizeram vários ao vivo. Eu me lembro da própria barraca, eles chegaram a fazer um ao vivo da barraca no dia lá da descoberta dos corpos, né? E a gente conversava com eles e a gente sentia que eles mesmos, sabe? Eles estavam vivendo um momento muito complicado, muito difícil. As vítimas são Joaquim Silva Mendes, Joaquim Fernandes Martins, Antônio Correia Rodrigues, Joaquim Manuel Pestana da Costa, Manuel Joaquim Barros e Vítor Manuel Martins. A TV SIC, de Portugal, fez uma reportagem sobre o caso em 2009 e conseguiu conversar com a viúva de Vítor Manuel, Dona Maria Odete Martins. É simplesmente desolador. Nunca mais sou a mesma Odete que era. Amiga de cantar, amiga de pular, amiga de conversar, amiga de ir ao café. Nada disso. Fui perdendo. Nem vontade tenho de ir para a rua. De uma vida sem dificuldades, passou a contar só com os 400 euros da reforma. A empresa do marido faliu. Maria Odete ficou com as dívidas. O que ele tinha, eu tive de vender. Como estou a dizer à senhora, para pagar o que devia. E mesmo assim não consegui pagar tudo. Não tem ideia do valor. Só sabe que metade do dinheiro da reforma vai para as finanças. O que sobra é gasto em medicamentos. É assim o dia a dia, vou tomar medicamentos, uns dias tomo mais, outros dias tomo menos. Os dias que me lembro mais deles choro, outros dias não choro, não sou capaz de ir ao cemitério. A vida para mim não é uma vida que tenha assim grande significado. Se nós aqui, acostumados com o dia a dia da violência, nos chocamos com esse crime, imagine eles, né? Porque eles eram de povoados pequenos lá, né? Então, as famílias sentiram bastante isso. E tanto é que até hoje esse crime ainda repercute lá em Portugal. A SIC, TV portuguesa, na mesma reportagem em 2009, ouviu a mãe do Militão e amigos dos pais dele. A morte dá sempre uma desculpa, mas eu conhecendo, como conheço meu filho, eu não acredito que ele fosse capaz de uma coisa destas. Ao contrário de há 8 anos, no número 52 da Praceta Cidade de Bragança, reina o silêncio. Os pais de Luís Miguel Militão não mudaram de casa nem de bairro. A comunicação social não tem mais nada a dizer. Querem esquecer, não o filho,
mas o crime cometeu. Toda a gente gosta deles. São pessoas que sofreram muito com a situação e que eu sei, embora nunca tenha aprofundado, porque já me gosta muito estar a falar com eles sobre isso, mas que sei que sofrem e que passaram muito, porque inclusivamente havia pessoas fazendo telefonemas e a ameaçá-los e eles, não, como sabem, não tiveram culpa nenhuma. No site serifacast.com.br e também no nosso grupo secreto do Telegram, a gente postou detalhes da cobertura feita por Luiz Henrique e publicada no jornal O Povo na época. Tem muita coisa extra para complementar a sua experiência com essas informações. Algumas coisas só tem no grupo do Telegram. Para entrar no nosso grupo, que é gratuito, basta falar com a gente nas redes sociais que a gente te passa o link de acesso. Lá também a gente faz sorteio de livros, detalha bastidores da produção, antecipa os convidados e tem muito conteúdo exclusivo também. Mas não vai agora. Escuta até o fim porque tem muito detalhe interessante nesse caso que o Luiz Henrique revelou pra gente. A gente viveu uns dias diferentes. Por exemplo, eu me lembro que se discutiu muito, na época o secretário de turismo era o Bismarck Maia. E teve gente que queria que aquele espaço ali da praia virasse um monumento, né? Uma espécie de monumento para que fosse visitado depois. E o Bismarck foi totalmente contra, inclusive ele queria que destruísse a barraca na semana seguinte, para que ninguém fosse mais lá. Por quê? Porque a gente tinha informação, os próprios taxistas diziam, que um dos pontos que os turistas queriam visitar era a barraca Vela Latina. Tá entendendo? Quando eles viam a Fortaleza e circulavam pela praia e tudo mais, todo mundo quer ver a barraca Vela Latina. A barraca dos portugueses, chamava barraca dos portugueses, né? Então, não tinha como você esconder isso, né? Não tinha como. Até hoje, se você vai pela Praia do Futuro e vai por aquele trecho ali, as pessoas ou perguntam ou você diz, né? O que não pode é passar em branco, mas tinha essa questão. Fica realmente essa pergunta, né, cara? O que fazer? Jogar no esquecimento, né? Fazer um monumento para digamos assim, não é para comemorar, nem para celebrar, mas para mostrar aquele erro do passado para não se repetir, sei lá, o que fazer? Realmente é uma pergunta, né? O que fazer? Exatamente. É uma questão, né? Porque você não vai ser construindo um monumento ou você destruindo a barraca que você vai enterrar a história. O que fazer, né? Eu acho assim, André. E lá não surgiu mais nenhum empreendimento, né? O que aconteceu? Tentaram mudar o nome da barraca. Parece-me hoje que a dona da barraca mora lá e não é mais um estabelecimento comercial. Uhum. Na verdade, ela morava, a casa dela era vizinha à barraca, vizinha assim, né? Distância de alguns metros, né? E ela continuou morando lá. Uhum. Me lembro que os jornalistas todo dia perguntavam, né? Mas a senhora consegue dormir aqui com esses portugueses mortos aí, né? Aí até aventavam a questão de terror, né? De história de, né? Espíritos. De assombração e tudo. Mas o que eu faço o quê? Eu moro aqui, não tenho para onde ir, eu tenho que morar aqui. Meu terreno, minha casa, vou para onde, né? Se me desse uma casa, eu ia embora daqui, mas não tem. Eu aluguei porque era muito pesado para mim trabalhar. Essa é a dona Adelina, proprietária da barraca de praia Vela Latina, em matéria de 2019 para a TV Verdes Mares. Aí eu aluguei e fui trabalhar noutra barraca. Aí o que aconteceu? Era o dia dos pais. Eu dormi nessa parte de cá com a minha filha pequenininha. Aí quando eu cheguei da barraca, minha irmã tinha ido para Messejana. Aí chegou tarde, aí eu não dormi aí. Enfim, então essa questão ela vai permanecer por muito tempo, né? Assim, eu acho particularmente, quem é mais novo e nunca ouviu falar na história, isso é mais fácil de você... Não vai ter impacto, não tem impacto. Ser coberto pelo tempo, né? Mas quem viveu nunca vai esquecer, né? Porque marcou de alguma maneira. As 5 pessoas condenadas nesse crime são Manuel Lourenço, conhecido como Cláudio, pena 120 anos. Leonardo de Souza Santos, pena 120 anos. Luiz Miguel Militão Guerreiro, pena 150 anos.
José Jurandir Pereira Ferreira, pena, 120 anos. Raimundo Martins, pena, 132 anos. No site serifacast.com.br tem os detalhes da participação de cada um. Assim, você sabe que o crime no Brasil, a pena máxima são 30 anos. E esses 30 anos, se você tiver bom comportamento, você cumpre um terço da pena, né? Então, os jornais deram uma grande manchete, né? Todos condenados, se não me engano, depois tu tem que ver isso aí. Há 120 anos, 150 anos. Alguma coisa assim. Manchete de jornal, tá entendendo? Porque a pena máxima é 30. Pelo que eu sei, com exceção do Militão, porque o Militão ele tem algumas complicações. O Militão tentou fugir, ele tem um nível intelectual um pouco maior do que os demais. Chegou, me parece, né? Tem informação de que ele chegou a tentar liderar algumas rebeliões, algumas tentativas de rebelião no presídio, né? Mas os demais, bom comportamento. Em breve ele volta para a sociedade. Em breve eles estejam fora da cadeia, tá entendendo? Ele vai ter direito ao semiaberto em breve. Essa voz é de Ruth Leite, advogada de defesa de Militão, em matéria também em 2019 para a TV Verdes Mares. Eu acredito que no próximo ano, em 2022, porque ele sempre trabalhou muito, sempre estudou muito, então ele conseguiu remir muitos anos, creio que mais de 3 ou 5, entre 3 ou 5 anos ele conseguiu remir de pena. O arrependimento dele é muito evidente. Inclusive ele se considera um estúpido, ele reconhece a barbárie. Coincidentemente, há um mês, 2 meses, eu tive na região ali, e era uma coisa que não tinha nada a ver com a matéria, que eu fui levando uma pessoa que trabalha comigo, ela foi entregar uma cesta básica para uma família ali próxima à área onde eles moravam, né, do Serve Luz. E aí, fomos 3 pessoas, eu, uma menina e o irmão da menina que sabia onde era o local de entregar a cesta. E aí eu disse, rapaz, vou perguntar aqui se ele conhece, né? Ele era um entregador de água. Eu disse, bom, deve conhecer aqui. Eu disse, olha, fulano, como é que tu sabe onde é que morava o Militão? Eu disse, sei. E é perto da tua casa? É na mesma rua. Na mesma rua, né? Eu disse, opa, aí me diz uma coisa, e como é que... mas a mulher do Militão ainda mora lá? Eu disse, mora lá. Mora ela e o filho, né? Tem um detalhe interessante, né? Quando ele foi preso, a esposa dele daqui estava grávida, né? Então, o filho dele tem a idade do tempo de prisão dele, né? Do crime, 20 anos. Exatamente. O filho dele deve ter 20 anos, né? Ele foi condenado no mesmo ano? Foi em agosto? Ele foi condenado no mesmo ano? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro? Rapaz, se não foi no mesmo ano, foi no começo do outro, porque foi uma condenação rápida. Viu, André? Muito rápido. Foi uma condenação rápida. O filho dele hoje tem 20 anos, tem a idade do crime, e uma coisa que o rapaz me falou que me chamou muita atenção. Eles são super discretos, você não os vê. Raramente você os vê. Eles não saem de casa, né? E nem as pessoas também que circulam por lá não conversam com ninguém. Esse também é um drama que você não pode desconsiderar, dessa mãe que ela depois se descobriu que ela não tinha participação nenhuma. O drama dessa mãe, da convivência com esse filho, que ele, pro resto da vida, vai conviver com a idade do crime, e a gente não sabe que tipo de informação ele tem sobre esse fato. E se tem, qual a riqueza de detalhes, quais as omissões, será que ele tem interesse em saber, como ele convive com isso, enfim. Porque eles continuam visitando, né? Exatamente. A reportagem lá do jornal português, do Diário, conta que ele não quer voltar para Portugal, né, o Militão, que ele quer, até natural, esquecer o caso, né, ser esquecido, ele quer o direito de ser esquecido e seguir a vida dele, né? É o que conta na matéria, na reportagem. Porque eu acho que é mais difícil ele ser esquecido lá do que aqui. Os mais novos vão passando, aí você vai contando outras versões e, de repente, ele pode ir embora do Ceará e ninguém mais ser conhecido. Lá, não. Lá ele vai ser eternamente o Luiz Miguel Militão, que articulou essa chacina, essa tragédia contra os patrícios dele.